Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e minha opinião a respeito do Redmi Note 11 da Xiaomi. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que o link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar o melhor preço deste aparelho. WhatsApp, Telegram, link na descrição. E se você quiser garantir um desconto ainda maior, você pode ganhar cupons e cashback em mais de 2.000 lojas usando a extensão para navegador do Cuponomia ou o aplicativo para Android. Usando o meu link na descrição, você ainda começa com R$ 5 de saldo. Link na descrição. Então vamos começar nosso review pelo design do aparelho. Eu gostei muito deste quesito, é um aparelho leve e compacto, apenas 179 gramas, com 8,1 mm de espessura. Em relação ao antigo Note 10, ele tem esta borda lateral literalmente reta, ao invés de cantos arredondados. Isto dá uma pegada bem interessante. Basicamente, o que era bom ficou melhor. Quesito design, é um aparelho muito bonito, apesar de ser construído em plástico. Ele também tem a proteção IP53, proteção contra respingos de água e poeira. Leitor de digitais na sua parte lateral, assim como botões de volume. Na sua parte inferior temos alto-falante, entrada tipo C, microfone, gaveta para o chip, 2 chips e cartões de memória. Aqui temos alto-falantes, entrada para fones de ouvido infravermelho. O som deste aparelho ele é estéreo, alto-falante na sua parte inferior e na sua parte superior. Quanto à tela do aparelho, sem dúvidas, pela categoria é um dos seus principais destaques, tela AMOLED, ou seja, cores realmente vibrantes e preto realmente profundo, ângulo de visão excepcional. E outra, temos finalmente 90 Hz de taxa de atualização, ou seja, você tem uma fluidez maior para navegar em redes sociais e até mesmo em jogos. Você consegue ver até 90 FPS em títulos suportados. E também temos a proteção Gorilla Glass 3 para proteção contra riscos, com um tamanho excepcional de 6,43 polegadas. Não é um aparelho exatamente grande, é um aparelho compacto com uma tela que tem um tamanho legal. E tudo isso rodando na resolução Full HD Plus. Infelizmente é uma tela que não suporta HDR. Quanto à câmera do aparelho, sensor principal com 50 megapixels de resolução, ultra-wide com 8 megapixels e outros 2 sensores para macro e profundidade de 2 megapixels. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem.
Então, como vocês viram na prática, é uma câmera que faz boas fotos. A macro e a ultra-wide não são nada surpreendentes. De dia você consegue resultados satisfatórios. A câmera traseira à noite, ela tem um certo ruído, o que é comum também pela sua faixa de preço. E a sua câmera frontal, eu curti, durante o dia ela tem uma excelente definição. Porém, se estiver muito escuro, vai faltar nitidez, o que é normal, novamente, pela categoria do aparelho. Quesito HDR do aparelho, eu diria que ele é bem ok. Às vezes, o modo inteligência artificial deixa as fotos muito vivas, então às vezes é interessante desligar este modo para ter uma foto mais natural. O modo câmera ultra-wide muito fácil de ser acessado, assim como o modo da sua câmera principal, e também podemos tirar foto com resolução máxima de 50 megapixels. Porém, neste modo você já não consegue utilizar um HDR junto. Então é interessante tirar foto no modo padrão mesmo, para ter um processamento de imagem mais apurado. Quanto à filmagem do aparelho, neste exato momento 1080p 30 quadros por segundo é o limitador do aparelho, seja na sua câmera frontal ou na sua câmera traseira. Dito isso, vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste gravação de vídeo, situação com muita luminosidade, chega a estar ofuscando. Então essa é a sua qualidade de imagem que vocês podem conferir. Como o aparelho se comporta, sua estabilização, captação de áudio, aquilo de sempre numa situação com excelente luminosidade. E contra o sol, como o aparelho se comporta, questão do seu HDR, tudo depende de como está o cenário, a sua qualidade no modo geral. Então vamos dar mais uma volta para vocês verem como o aparelho se sai em várias situações distintas, é claro, né? O HDR, o equilíbrio de branco, como o aparelho se sai. Agora mesmo ele está com foco a mais na minha cara e o fundo ele já está um pouco mais claro. Agora esta parte do teste de câmera frontal é um complemento para a gente ver numa situação bem ok em questão de luminosidade. A luz artificial aqui logo acima de mim para vocês verem como o aparelho se comporta nessa situação, que geralmente vocês vão usar, né? Vocês vão sair no meio do breu aí, mas é bom vários testes para vocês verem como o aparelho se sai. Gravando com 30 quadros por segundo, essa é a fluidez que você tem e a sua estabilização também fica diferente. Então é bom que a gente tem várias opções de gravação, né? Então no resultado final a gente confere como ficou. Agora estamos gravando com 30 quadros por segundo, ainda na resolução 1080p, que é o máximo que o aparelho suporta. Vocês podem ver que realmente a imagem ela fica um pouco melhor, porém você já não tem toda aquela fluidez. Este daqui é um vídeo com a sua câmera macro, aquela lente que a gente usa para tirar fotos, vídeos bem de perto. Aqui o aparelho fica limitado 720p a 30 quadros por segundo. Teste gravação de vídeo com a câmera ultra-wide do Redmi Note 11, 1080p 30 quadros por segundo, que é o máximo que ela suporta. Então vamos ver como o aparelho vai se sair na sua estabilização, iluminação, questão de balanço de branco, né? Aqui estamos com a câmera ultra-wide do Redmi Note 11. Então vamos ver como o aparelho se sai numa situação bem ok de luz. Essa câmera ultra-wide é realmente para situação com muita luminosidade. Daí sim ela consegue um bom resultado. Como vocês viram na prática, realmente é um Full HD básico, não tem como exigir tanto deste aparelho. Infelizmente, ele não grava em 4K como as suas versões anteriores. Redmi Note 8, Redmi Note 10 gravava em 4K. Agora, este aparelho aqui está limitado a 1080p 30 quadros por segundo.
Agora, quanto a resultado geral, a sua câmera principal de dia e de noite, você tem resultados satisfatórios, nada mais do que isso. A estabilização, seja com a sua câmera frontal ou traseira, é praticamente inexistente. E quanto à sua câmera frontal, dependendo da situação, ela pode estourar o fundo para dar uma ênfase ao seu rosto, como vocês viram em determinado teste. Mas eu gostei no seguinte sentido, que ela tem um bom foco no meu rosto, por exemplo. E no contexto geral, ela tem até boas cores. E a sua câmera ultra-wide de dia consegue bons resultados, porém à noite já tem aquele nível de ruído, o que é normal pela sua categoria. Quanto ao processamento do aparelho, Snapdragon 680, 4 ou 6 GB de memória RAM. O que isso se traduz na prática? Um bom desempenho em games e uma boa experiência no dia a dia. Não é um topo de linha, controle as suas expectativas, mas não é um aparelho que decepciona. Temos um vídeo de teste de jogos pesados aqui no canal. O aparelho rodou vários jogos bravamente, nem que seja com gráfico no mínimo, como foi o caso do Genshin Impact. Mas um Call of Duty mesmo, você consegue atingir 60 FPS se você reduzir os gráficos. Mas nem tudo são jogos, então vamos fechar e vamos iniciar algumas aplicações do uso diário para vocês verem a sua velocidade. Lembrando que para quem vai usar o celular para jogos, eu recomendo a versão com 6 GB de memória RAM e a versão com 4 GB de memória RAM se você é realmente um usuário básico. WhatsApp, Facebook, somente isso, não vai ter muitas coisas abertas em segundo plano. Se você usa muito a multitarefa, é interessante ter 6 GB de memória RAM, porque 4 GB irá te limitar. Então vamos à sua velocidade. Vamos iniciar o Facebook. É uma velocidade razoável, é o esperado de um aparelho desta faixa de preço. Ele não decepciona, como eu disse anteriormente. Uma velocidade ok. E por ser um lançamento, ele já vem com a nova MIUI 13 e com Android 11. Este aparelho tem versão com 64 GB de armazenamento interno ou 128 GB. Espaço para cartão de memória, que fica no seu slot lateral, assim como Dual Chip 4G, Bluetooth 5.0, tem rádio FM, Wi-Fi 5 GHz e ele também tem versão com NFC. Quesito bateria do aparelho, 5.000 mAh. Ele também tem um carregador de 33 watts de potência que leva o aparelho de 0 a 100% em 1 hora e 9 minutos. É a mesma coisa do Redmi Note 10 do ano passado. Quanto à sua duração de bateria, 5.000 mAh, no meu uso de WhatsApp, Facebook e as redes sociais, 7 a 10 horas de uso intenso. Também fizemos um teste em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, com brilho no máximo, GPS, Wi-Fi. O aparelho atingiu quase 14 horas em reprodução de vídeo no YouTube sem parar. Um resultado realmente impressionante. Isso é graças à sua tela AMOLED, que o preto é realmente preto, o pixel está desligado. Em resumo, é uma bateria boa que pode chegar a 2 dias de uso. Quanto à sua qualidade sonora, alto-falante na sua parte inferior e parte superior, ou seja, um som estéreo de 2 canais. Então, solta o play. A minha opinião quanto a essa qualidade sonora é um som estéreo mediano. Não é nada surpreendente, mas também não é nada ruim. Então finalmente chegamos à minha conclusão. Vamos lá ao breve resumo sobre o Redmi Note 11. Vamos começar falando sobre os seus pontos que mais me chamaram a atenção, os seus pontos positivos. Sem dúvidas, a sua leveza, é um aparelho leve e compacto. A sua tela é um ponto muito positivo, tem cores realmente vivas, preto, realmente preto. A tela é muito bonita, realmente. E ainda tem 90 Hz de taxa de atualização, então você tem aquela fluidez a mais. E em games que alcançam 90 FPS, você vai conseguir ver 90 FPS. Agora, quanto à sua câmera, ela tem uma excelente definição durante o dia. Isso falando da sua câmera
frontal. A sua câmera traseira de dia, ela tem boas fotos. O HDR é bem ok. O microfone em vídeos é bom. No uso mais pesado, sem dúvidas, é como eu disse anteriormente. Eu indico a versão com 6 GB de RAM para você não ficar limitado. Não posso abrir muitas coisas em segundo plano que ele vai fechar. Para um usuário mais básico, 4 GB de RAM vai atender. Agora, para usuários mais exigentes, eu fortemente recomendo a versão com 6 GB de memória RAM. Ele não é um aparelho esquentadinho, é um aparelho relativamente frio, graças ao seu processo de fabricação de 6 nanômetros, e o seu desempenho, como eu disse anteriormente, não espere um topo de linha, mas também não é o celular mais básico do mundo. Você tem sim uma boa velocidade para o dia a dia, não é um aparelho que você vai ficar passando raiva, por exemplo, o celular travando, tudo mais. É um aparelho responsivo. A sua bateria é boa, carregamento é excelente, carrega bem rapidamente. O som é estéreo, não é o melhor do mundo, mas é um som estéreo. Agora vamos aos seus pontos negativos. A sua câmera frontal. Se estiver muito escuro, vai faltar nitidez no seu rosto, o que é normal, novamente, pela sua categoria. A sua câmera traseira à noite tem bastante ruído, o que é comum, novamente, pelo seu preço. A câmera macro e a ultra-wide não é nada surpreendente. A filmagem que a sua câmera frontal à noite, ela apresenta bastante ruído. A sua câmera traseira não grava em 4K. Como pode isso se as suas versões anteriores gravavam em 4K? A estabilização é praticamente inexistente. Dependendo da situação, o seu vídeo com a câmera frontal, ele estoura o fundo para dar a ênfase ao seu rosto. O HDR já não trabalha tão legal. Resumindo, os seus pontos fracos estão basicamente quesito câmera. A sua câmera e filmagem de dia e de noite é o esperado dessa categoria, não é destaque nenhum. É basicamente uma atualização do Redmi Note 10. Não teve muito o que melhorar em relação ao Redmi Note 10, que já era um aparelho bem acertado. Exemplo, Redmi Note 9 para Note 10 foi uma grande mudança. Agora o Redmi Note 10 para o Redmi Note 11 é praticamente uma pequena atualização do Redmi Note 10. Então assim, pegue todos os pontos positivos e negativos, coloque na balança se é o aparelho ideal para você. Cada aparelho tem um público específico a ser atingido. Ele estando com um preço bom, ele é realmente um aparelho competitivo. Ele tem sim os seus méritos, as suas qualidades. Eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, os grupos de ofertas para vocês entrarem e garantir realmente o menor preço deste aparelho. Então basicamente este é o meu review a respeito do Redmi Note 11. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.